Hoje, como eu já havia dito no início desta sessão, hoje nós temos aqui a secretária de Ação Social do município de Venda Nova do Migrante, na pessoa da Letícia Perim. De antemão também gostaria de fazer o registro da Dona Santa, porque me perdoe se no início eu não a vi, e também da servidora Elaine, que se encontra presente no nosso plenário. Muito obrigado pela presença. Yuri, você poderia receber o nosso secretário, por gentileza? Letícia, fique à vontade, depois permaneça conosco no plenário, pode fazer uso da sua explanação. No final, permaneça, caso precise, volte a fazer suas considerações. Se houver algum questionamento por parte de algum colega, depois você possa explicar. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora. Boa noite aos demais vereadores, as pessoas que nos ouvem, que estão presentes, nos ouvem. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, utilizando esse espaço para a gente falar um pouquinho dos serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as comemorações do mês da pessoa idosa, né? Dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, então a Venda Nova já tem o hábito de fazer comemorações no mês de setembro, né? Então, assim, como a gente vai falar um pouquinho da pessoa idosa hoje, eu trouxe alguns dados, assim, para a gente poder entender a importância da gente investir em políticas públicas, né? Incentiva políticas públicas para essa faixa etária. Aqui mostra, né, dados do censo de 2022 do IBGE, que nesse ano de 2022, a gente tinha 22 milhões de pessoas que tinham 65 anos ou mais. Isso representa 10% da população do nosso país. Esse foi o maior percentual que a gente já teve desde 1940, né? Essa população totalizou 32 milhões de pessoas, né, de 60 anos ou mais, 15,8% da população nacional. Então, isso teve um aumento de 2022 para 2010, em 12 anos, aumentou mais de 50% a população idosa, né? Então, assim, para a gente entender como que a gente precisa ter um olhar especial para essa faixa etária, né? Aqui tem uma comparação com jovens. Em 2023, pessoas com mais de 60 anos superaram a faixa etária de pessoas de 15 a 24 anos. Então, a gente já tem aí vários índices que demonstram, né, a população idosa aumentando. E fala também que em 2070 a população idosa pode chegar a 37% dos brasileiros. Então, a gente vai começar a pensar, né, nós como responsáveis, né, poder executivo, poder legislativo, todos os poderes, né, como a gente vai trabalhar com essa faixa etária. E também seremos nós, né, daqui a pouco, nossa geração, que vai estar, como seremos cuidados, né, como seremos conduzidos aí. Bem, aqui em Venda Nova, a gente tem o grupo de terceira idade Conviver, que existe há, em média, uns 30 anos aí. Ele surgiu por iniciativa da Igreja Católica. Na época, talvez muitos vão lembrar do Padre Lelete, né, Valdir? Você deve lembrar. Foi iniciativa dele, com um grupo de voluntários, criou um grupo de idosos, né, ali no lajão da igreja, e depois veio para a área de lazer. Então, ele buscou apoio do poder público na época, né, e o poder público apoiou, incentivou. E depois de alguns anos, o poder público assumiu esse grupo de terceira idade, né? Ele assumiu para poder conduzir. E esse grupo veio, com o passar do tempo, aumentando, né, de tamanho, de participantes. Em 2005, quando a gente tem aprovada a lei do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, que ele define e determina como que a política de assistência social deve ser trabalhada nos territórios, como que vai ser a divisão dos serviços, né, a oferta dos serviços. Aí a gente adequa dentro da política de assistência social o trabalho com a terceira idade. Então, depois desse período, né, a gente tem várias normativas e várias legislações que norteiam o trabalho que tem que ser executado com a pessoa idosa, criança, adolescente, enfim, qualquer público que necessite da assistência social.
O Centro de Convivência do Idoso que a gente tem hoje foi construído em 2006, e ele já teve 2 ampliações, né, para comportar o número de pessoas. Hoje, dentro da política de assistência social, ele está classificado na proteção social básica. A proteção social básica, ela trabalha esse público, trabalha os indivíduos, no sentido de prevenir que aconteça alguma situação mais grave, né, que enfraqueça o vínculo, vamos falar hoje do idoso, que enfraqueça o vínculo do idoso com sua família. Então, o trabalho realizado ali, ele vai muito além das oficinas que são oferecidas, né? É um trabalho que fortalece o vínculo familiar, fortalece o vínculo comunitário, trabalha as vulnerabilidades que eles têm, no sentido de prevenir que aconteça algo mais grave, né, com aquele idoso. Se ali foi identificado que um idoso está sofrendo algum tipo de violação de direitos, né, algum tipo de violência, ele é encaminhado para um outro serviço da assistência social, que está na Proteção Social Especial de média complexidade, que é o CREAS. O CREAS tem uma equipe especializada que trabalha com indivíduos e famílias que sofreram algum tipo de violação de direitos. E se a equipe não percebe que a violação de direitos é muito grave, no sentido de que esse usuário corre até risco de vida, né? Aí esse indivíduo tem que ser retirado do núcleo familiar e levado para um acolhimento institucional. Aí a gente chama de proteção social especial de alta complexidade. Ele precisou ser rompido o vínculo para ser protegido, né? Então, todo esse fluxo, ele existe dentro do nosso trabalho. Mas, enquanto a gente está ali com o idoso, trabalhando dentro do centro de convivência, a gente está trabalhando justamente o fortalecimento desses vínculos familiares, né? Ali dentro, a gente trabalha, por exemplo, idoso que se sente isolado, que está em situação de isolamento, às vezes não tem familiar, ou o familiar, né, não consegue dar atenção porque trabalha, vive longe da família. Nós temos muitos idosos no município que vieram morar aqui por conta da qualidade de vida e estão longe da família. Então, combate o isolamento, combate a solidão. Todas as atividades realizadas ali, elas estimulam a saúde física, estimulam a saúde mental. Nós temos ali pesquisas que demonstram que idosos reduziram a medicação e até eliminaram a medicação, fazendo as atividades físicas que são oferecidas ali. Previne as doenças, melhora a memória, o equilíbrio, né? Fortalece a autoestima, o protagonismo. O idoso, ele deixa de ser visto somente como aquela pessoa que precisa de cuidados, e ele passa a ser visto como um indivíduo que tem capacidade, que tem potencialidades, que tem protagonismo, né, que ainda consegue desenvolver suas habilidades. Previne as situações de risco, como eu falei, né? Ali a gente pode identificar qualquer situação de risco que esse idoso venha a passar também e fazer os encaminhamentos. Melhora a qualidade de vida de todas as formas, né? Hoje, aqui no nosso Centro de Convivência do Idoso, nós temos, né, uma equipe específica que trabalha ali, né, nesse espaço. A gente tem uma coordenadora, uma assistente social, uma educadora social, um estagiário. Nós temos 3 serventes, né? E a rotina dali é o seguinte: nas terças e quintas, a gente tem os encontros de lazer, que a gente fala, que é o momento do forró, que eles adoram, né? E a gente muitas vezes traz também ali informações, né, avisos, palestras. Eles têm um lanche, depois eles têm a tarde livre. Quem gosta de jogar bocha, baralho, dançar o forró, conversar, bater papo, né, fica com a tarde livre. E nos outros dias da semana, nas terças e quintas de manhã também, a gente tem uma rotina de atividades. Então, eu vou falar um pouquinho de cada atividade que tem ali. Nós temos uma academia ao ar livre, né, que a gente tem turmas lá que são conduzidas. Nós temos uma turma de alfabetização. Nós temos turma de artesanato. Ativando a Mente, que a psicóloga conduz 2 grupos, né, Ativando a Mente e Orientação para a Vida. Nós temos um coral, dança de salão, hidroginástica, que é uma parceria
da Prefeitura com a Academia Performance, que já tem há muitos anos, né, que só traz muitos resultados positivos. A hidroginástica é uma atividade física essencial na terceira idade, e a gente tem estudos e pesquisas dos benefícios, né, que isso traz para a população idosa. Temos informática, jogos de mesa, dama dominó, line dance, pilates, aula de pintura, ritmos, que é a zumba, teatro, técnica vocal, violão e voleibol adaptado. Todas essas atividades, elas são conduzidas por um profissional específico da área, né? Nós temos a professora de educação física, que conduz as atividades físicas, temos a psicóloga, que vai uma vez por semana, e temos os facilitadores, que a gente chama os instrutores das outras atividades. Totalizando aqui todas as atividades que eu falei, a gente tem, em média, 800 idosos participando dessas atividades, né? Os encontros de lazer normais, de terça e quinta, costuma ter, em média, de uma participação de 250 idosos. Quando a gente faz uma data de comemoração alusiva, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, são 500, 550. É uma quantidade muito grande de idosos que frequentam, né? E a gente tem muitos relatos de idosos que vêm mesmo de outros municípios morar em Venda Nova, né, por conta da oferta dos serviços, né, que traz qualidade de vida para eles, né? E também, né, eles falam muito também por conta da oferta do serviço de saúde que funciona, né, saúde pública. Então a gente tem aí bastante benefícios no nosso município, que realmente traz as pessoas para morar aqui, né, para se mudar para cá. Então, assim, falando especificamente do que, né, eu gostaria de colocar aqui hoje, o Alex leu o convite aqui, que nós fizemos, e vamos aproveitar nesse momento reforçar o convite para os senhores e para as pessoas que nos escutam, né? Nós vamos, então, realizar agora, nesse mês de setembro, o mês da terceira idade. O tema é Envelhecer com Alegria, valorizando histórias, inspirando gerações. Né? Esse tema a gente quis trazer uma característica da pessoa idosa, que é a alegria. Né? Todos que tiver oportunidade de estar no centro de convivência do idoso, né? de acompanhar um pouquinho o serviço, percebe que essa característica deles é muito forte, que é a alegria. Né? Então, a gente quer exaltar a alegria, envelhecer com alegria, valorizar as histórias, inspirar gerações. Né? Cada idoso que tem ali tem uma história de vida, né? Tem uma história que muitas vezes foi sofrida, né? E que às vezes eles nunca tiveram oportunidade de contar as histórias. Né? Não sei se vocês já viram, mas também na rede social a gente está disparando uns vídeos em que os idosos contam um pouquinho da história deles também. Né, que isso é uma forma da gente valorizar a história de vida deles, assim como nós gostaríamos que valorizem a nossa história de vida quando a gente estiver lá e não estiver mais no mercado de trabalho, precisar utilizar esses serviços, né? Não ser esquecido. Inspirar gerações fala um pouquinho de um dos trabalhos que a gente faz, que é a intergeracionalidade, a interação entre as gerações. Como que é importante a gente interagir as gerações, né? Colocar as crianças junto com os idosos nas atividades, porque assim eles aprendem também a valorizar. Então, nós fizemos aí uma fala na Rádio FMZ, né, que foi ao ar esse final de semana, falando um pouquinho sobre o tema e levando alguns conhecimentos aí para a população, assim como a gente está fazendo hoje. Nessa quinta-feira, dia 11 de setembro, vai ser a nossa caminhada e ação cidadã. Né? Essa caminhada já é bem conhecida aqui no município, todos os anos, né, ela existe. Ela vai sair de frente da prefeitura, vai fazer essa rota aqui na lateral da BR, vai atravessar a BR em frente ao Pagoto, vai seguir a outra lateral em direção ao centro de eventos, né? E aí, nessa caminhada, a gente vai ter a participação também de alguns alunos de escolas para fazer essa interação das gerações. A gente vai ter a participação da Miss e do Mister Terceira Idade, os colocados do ano passado, vão estar junto também. Na caminhada, a gente vai estar mostrando as atividades que eu falei aqui para vocês, que eles realizam, eles vão estar levando
peças de artesanato, a bola de vôlei, né? Tudo que eles fazem. Então vai ser uma caminhada bem simbólica. Chegando no centro de eventos, né? Eles vão ter um lanche, vai ter o forró e vai ter oferta de serviços da Ação Cidadã. Alguns parceiros do município, cabeleireiros, massagistas, maquiadores, vão fazer uma ação voluntária com os idosos lá. Aí, na quinta-feira seguinte, dia 18 de setembro, vai ser a Noite das Famílias. Só lembrando que essa caminhada que eu falei aqui, ela é específica, a participação é específica dos idosos, somente dos idosos. Já o dia 18 de setembro, que é a quinta-feira seguinte, é a Noite das Famílias. Esse evento é aberto ao público. Vai ser no Centro de Convivência do Idoso. A gente vai ter a presença de uma palestrante, a senhora Laís Lugão de Carvalho, de 93 anos. Ela é psicopedagoga e professora da UFES e da rede municipal. Ela é muito ativa, né, e ela domina muito, né, esse tema. Ela vai falar para a gente. A gente vai ter apresentação de algumas oficinas, expor o trabalho, expor as atividades que os idosos fazem lá para as famílias. Vai ser às 7 horas da noite. Na quinta-feira seguinte, dia 25 de setembro, a gente vai ter um almoço com caldos no centro de eventos, no Polentão. Lembrando que esse dia também é específico somente para os idosos cadastrados no Conviver. Vai ter uma oração no início, depois é servido o almoço, depois tem o forró. E no dia 28 de setembro, no domingo, a gente encerra as comemorações com o concurso que vai eleger a Miss e o Mister Terceira Idade. Aí a gente convida todos para participar. É um evento muito bonito, é um evento muito bacana, que realmente os idosos se sentem muito valorizados. Vai ser às 2h30 da tarde, lá no Salão de Festa do CREVEM. Né? Então, no mais é isso. Deixar aberto o convite aí para toda a população. A nossa rede social também, e a rede social da Prefeitura coloca, né, esses eventos. E finalizar dizendo que se alguém na família tem um idoso, conhece um idoso que está em isolamento, que às vezes está num processo depressivo, de ansiedade, né, um vizinho, alguém, encaminhe para o Centro de Convivência do Idoso, né, para poder participar. Todas as atividades são gratuitas. Nós temos todo o apoio da atual gestão do prefeito Dalton Perim, toda a estrutura necessária. Nós temos equipe acolhedora. Então, encaminhe o idoso para lá, né, para usufruir das atividades, que isso realmente gera qualidade de vida e gera expectativa de vida também para eles. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Letícia, ainda bem que você falou que tem vaga, estou indo para lá. Fique à vontade conosco, por favor. Afinal, talvez queira fazer alguma consideração, dependendo da fala dos colegas vereadores.